Para honra e glória nós somos Cristo, estamos hoje no dia 70 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus, seja muito bem-vindo, Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. E hoje nós estamos em 2 Samuel capítulo 10, a guerra contra os Amonitas. E aí justamente aqui nós estamos vendo aquele período de transição, quando Saul já tinha saído já do reinado, quando Davi já tinha ali se tornado rei de Israel, no caso, sentado no trono e estando ali conhecido por ser o rei de Israel. E apesar de todas essas coisas, né, apesar de todos esses acontecimentos prévios, Deus continua com Davi e Deus prometeu que Davi teria a descendência dele ali, continuando o reinado. E isso é muito lindo. E vamos continuar. 2 Samuel capítulo 2, 2 Samuel capítulo 10, dia 70, para honra e glória de nosso Jesus Cristo. Vamos lá. A guerra contra os Amonitas. Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu, e seu filho Hanum foi o seu sucessor. Davi pensou, serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai dele. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os líderes amonitas disseram a Hanum, seu senhor, achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade, a fim de destruí-la. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Você vê que humilhação terrível. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer, fiquem em Jericó até que a barba cresça, e então voltem para casa. Vendo que tinha atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus e de Bet-Reob e de Zobá, 20.000 homens do rei de Maaca e 12.000 homens de Tobi. E aí você vê que coisa terrível, né? Davi tinha ido, de fato, querendo prestar condolência, de fato, querendo prestar, né, ali um pesar a respeito do pai. Mas o rei, né, o rei dos Amonitas, sem ter esse entendimento, sem ter essa sensibilidade, sem ter esse entendimento do coração real de Davi, pronto, criou uma guerra por nada. Olha, nós temos que ver esse mundo e olhar esse mundo e viver nesse mundo, não com nossos olhos, não com nossa mente, não com nosso entendimento, mas sim com o coração de Deus, para que a gente veja aquilo que está oculto, para que a gente veja aquilo que Deus tem. Não o que o homem acha, não o que o homem diz, mas aquilo que Deus tem. Isso que é fundamental. Versículo 7. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade, e os arameus de Zobá e de Reob e os homens de Tobi e de Maaca posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu um dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Versículo 10. Pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abisai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abisai, se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus. E que o Senhor faça o que for da sua vontade. E aí você vê, eles estavam indo em honra ao nome do Senhor. Eles estavam indo em honra a quem Deus é. Eles estavam indo porque os homens ali, eles foram desonrados. E agora eles estavam lutando pela honra de Israel. Versículo 13. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abisai e entraram na cidade. Assim Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram a agrupar-se. Hadazer mandou trazer os arameus
que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram de Elã, tendo à frente Soboque, comandante do exército de Adazer. Informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel. E Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Soboque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos de Adazer viram que tinham sido derrotados por Israel, depois que viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. Olha, não era mais fácil desde o início, desde quando Davi mandou a delegação para poder chorar o luto do pai dele. Não era mais fácil desde o início isso já ter acontecido? Entende? Olha, nós precisamos pedir a Deus uma visão espiritual das coisas, para que a gente veja não o que está posto humanamente, mas para que a gente veja aquilo que Deus tem com aquela situação, aquilo que Deus tem com aquele ato, aquilo que Deus tem naquele sentido, para que assim a gente possa tomar uma decisão acertada, para que assim a gente possa perguntar a Deus e Ele nos mostrar e a gente seguir esse caminho. Caso contrário, a gente levanta a guerra à toa. E os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. 2 Samuel capítulo 11. Davi comete adultério. Meu pai amado, esse capítulo aqui é terrível. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. E aí você vê, aqui a gente já começa. Época que os reis iam para a batalha. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Olha, até aqui, Davi ele ia para a guerra. Davi ele ia na frente do exército, Davi ele ia na frente do povo, Davi ele ia na frente dos soldados, Davi ele ia para a guerra. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Isso aqui é um alerta para a gente. Quando tudo estiver mal e ruim, na realidade é bom. Sabe por quê? Porque quanto pior está a situação, mais a gente busca a Deus. Mais a gente se humilha ao Senhor, mais a gente busca o Senhor, mais a gente louva o Senhor, mais a gente clama pelo Senhor. E, consequentemente, se assim buscamos a Deus, Deus nos responde. Mas tem um momento que é extremamente perigoso. Um momento que é extremamente terrível. Quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, meu amigo, aí é perigoso. Aí sabe por que aí é perigoso? Porque nós baixamos a guarda. Porque nós começamos a menosprezar nossos inimigos. Nós começamos a menosprezar o pecado. Nós começamos a ficar não preocupados e não buscando ver o caminho que nós estamos seguindo e se aquilo segue ou não aquilo que Deus quer, mas nós começamos a viver de forma displicente. E foi o que aconteceu com Davi. Até então, Davi tinha inimigos o tempo inteiro, até então, Davi tinha guerra o tempo inteiro, até então, Davi tinha que ficar o tempo inteiro ligado para justamente poder garantir a paz sobre Israel. Mas aqui a paz já tinha chegado. Aqui Davi e Israel já estavam vivendo um tempo de paz. E pelo fato de aqui Davi e Israel já estar vivendo um tempo de paz, Davi foi negligente. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Na época que os reis saíram para a guerra, ele tinha que ter saído também. Ele também é rei. Ele tinha que ter saído e ele não saiu. Versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Detalhe, Davi já era casado. Davi inclusive tinha 2 esposas. Davi viu a mulher e ainda buscou saber quem é. O cara já era casado. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, a mulher de Urias. Opa! Mulher de Urias. Acabou. Só pelo fato dele ser casado, ele não tinha nem que olhar, nem que buscar, nem que procurar. Mas ele olhou, buscou, procurou, quis saber, se interessou. Ainda buscou saber quem ela era.
descobriu que ela era mulher de uma pessoa, descobriu que ela era casada, mas olha o que acontece. O Hitita. Davi mandou que a trouxessem. Davi mandou que a trouxessem. Você vê, um erro chamando o outro, um erro chamando o outro, um erro chamando o outro. Era pra ele estar na guerra, era pra ele estar com soldados, era pra ele estar ali fora do palácio. Era pra ele estar levantando a espada no meio da guerra. Mas não. Ele estava em casa, no palácio. E agora, né, viu a mulher do próximo e cobiçou. Davi mandou que a trouxessem. E se deitou com ela. Misericórdia. Misericórdia. Que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe. Envie-me Urias, o Hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse, vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. E aí você vê Urias. Por que Urias não foi para casa? Para sua casa, com sua esposa. Por quê? Porque os irmãos, os amigos, os guerreiros de Israel estavam lutando. Ele não queria. Quer dizer, querer ele queria, né? Claro, ir para casa, estar ali no seu ambiente com sua esposa. Mas, em honra a Deus, em honra aos seus irmãos, ele não foi. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou, depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que eu não farei uma coisa dessas. Você vê, Urias aqui era um homem fiel. Urias aqui era um homem real. Urias aqui era um homem firmado na palavra, firmado no ensino, firmado na lei. Estava honrando a Deus, honrando a arca da aliança, honrando os irmãos soldados, honrando a batalha que ele estava enfrentando, honrando aquele momento. Urias estava 100% correto. Urias, um homem de verdade. Agora, mal ele sabe que o rei teve esse caso com a esposa dele. E mal ele sabe que sua esposa está grávida do rei. Então Davi lhe disse, fique aqui mais um dia. Amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber. E o embriagou. E aí você vê, Davi usando seus artifícios, Davi usando suas técnicas, Davi usando sua posição, ele buscou encobrir o pecado. Buscou encobrir que aquele filho de Betseba, na realidade era dele. E agora com mais um ato, mais um pecado, embriagou o seu irmão. Embriagou Urias. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, aonde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. Você vê, mesmo Urias embriagado, mesmo Urias fora da sua capacidade normal, mesmo Urias fora da sua consciência, ainda assim, ele escolheu não ir para casa. Ele escolheu não estar em casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe, por meio de Urias. E aí você vê, pelo próprio soldado, pelo próprio Urias, Davi mandou uma carta. Olha que carta terrível. Nela escreveu, ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Ou seja, mate Urias. A carta seria muito melhor, até se Davi tivesse escrito isso, mate Urias. Seria mais digno, seria mais correto, seria mais justo. Porque Davi aqui estava buscando artifícios de poder maquiar, de poder enganar, de poder disfarçar um erro e uma falha da parte dele.
Versículo 16. Inclusive, derramar sangue inocente para que isso viesse a acontecer. Olha que absurdo. Como Joabe tinha cercado a cidade, ou seja, a cidade estava em cerco. Ao redor estavam os soldados de Israel. Colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram. E morreu também Urias, o Hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro. Ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater. Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jebuzete? Não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe, e morreu também Urias, teu servo, o Hitita. Ou seja, se Davi ficar chateado porque vocês morreram, se Davi ficar chateado porque alguns dos seus servos, alguns dos seus guerreiros morreram, fale que também morreu Urias. Pronto, já está explicado. O mensageiro partiu e ao chegar contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo, eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os seus servos e mataram alguns deles. E morreu também o teu servo Urias, o Hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe, não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Davi que tinha escolhido, não foi a espada que escolheu quem devorar, foi Davi que já tinha escolhido quem a espada do inimigo iria devorar. E nesse caso foi o coitado do Urias. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxesse para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Olha, até aqui, e ela se tornou mulher e teve um filho dele, até aqui, tudo isso aqui é ato de homem. O homem mata, o homem mente, o homem engana, o homem busca com seu cargo, com sua capacidade, fazer a situação do jeito dele. Até aqui, Deus estava fazendo assim, ó. Até aqui, Deus estava fazendo assim com Davi. Davi, faça o que você quer, vai lá, faça. Faça o que você quer. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Pronto. Daqui para frente, Deus ele vai começar a botar a mão. E a mão de Deus é pesada. E vamos ver se desenrolar. E só para deixar uma coisa clara, nós comemos o fruto do nosso próprio pecado. Tudo que a gente faz, seja bom ou mal, nós escolhemos. E o homem, quando está comendo o fruto do pecado, ele não está comendo nada mais, nada menos do que o fruto daquilo que ele plantou. Davi vai comer o fruto do pecado. Presta atenção aí. 2 Samuel capítulo 12. Natan repreende Davi. Opa, lembrei de Natan, profeta? Então, ele vai ser mais uma vez usado por Deus. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi, 2 homens viviam em uma cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha. O pobre nada tinha. Senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços, você vê, e até dormia em seus braços. Ou seja, não era só uma cordeirinha
no sentido de ser um animal para abate, para corte, não. Era uma cordeirinha, era um animal que era doméstico. Era como se fosse um filho. Era como se fosse um filhotinho. Nós não temos animais como com muita estima, com muito carinho? Então, da mesma forma, e até dormir em seus braços, era um animalzinho muito próximo, muito amigo, muito alinhado, muito firme. Era como uma filha para ele. Opa, era como uma filha para ele. Tá vendo? Ele tinha o cuidado e o carinho por ela como se fosse uma filha. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico. E este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Merece a morte. Deverá pagar 4 vezes. Presta atenção aqui. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Olha, Davi aqui não viu, Davi aqui não entendeu, não chegou à compreensão de Davi que ele próprio estava se julgando. Toma cuidado, mas muito cuidado com sua vida. Porque é muito fácil a gente julgar os atos do outro, o fruto do outro, mas a gente não julgar o nosso. Quem cabe julgar alguém é Deus. Deus é juiz, nós não somos. Então, toma muito cuidado. Você é esse homem, disse Natã a Davi. Acabou. Olha, esse homem que agiu sem misericórdia, esse homem que agiu na maldade, esse homem que agiu de forma totalmente errada, totalmente distante do Senhor, totalmente contrária ao que Deus ensina. Esse homem é você, Davi. Você achou que aos olhos de Deus você passou impune? Aos olhos dos homens, tudo bem. Ninguém viu, ninguém sabe. Mas e Deus que vê tudo? Aquilo que você faz escondido vai ser público para que todos vejam. Porque Deus viu. Todo pecado não é cometido contra o seu irmão, é cometido contra Deus. Todo pecado nós cometemos contra o Senhor. Você acha que ele não vê? Você acha que ele não viu? Você acha que ele não sabe, Davi? Você realmente acha que Deus não sabe e não viu o que você fez? Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dele a casa e as mulheres do seu senhor. Dele a casa e as mulheres do seu senhor. Dele a nação de Israel e de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias. Você matou o inocente, o Hitita, com a espada dos amonitas. E ficou com a mulher dele. Ou seja, você é assassino e ladrão. É isso que Deus está falando para ele. Você, Davi, é assassino e ladrão, porque você ficou com a mulher dele. Você matou ele e pegou a mulher dele. Você é assassino e ladrão. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Olha, Davi, presta atenção. Daqui para frente, a minha mão vai ser contra você e sua família. A espada jamais vai sair da sua família. A espada nunca se afastará de sua família. Davi, você podia ter tido. Se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado muito mais. Eu lhe teria dado mais ainda. Se tudo que eu te dei não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais.
Você só não pode pecar, você só não podia ter pecado, e você pecou, você errou. Olha, isso aqui é um alerta para nós. Nós não podemos de forma alguma, mas assim, de jeito nenhum, aproveitar o que temos contra o próximo. Seja o próximo menor ou maior do que nós. Acima de tudo, nós temos que pedir a Deus. Davi estava nessa situação, se ele tivesse pedido ajuda e misericórdia a Deus, jamais ele teria participado disso. Jamais isso teria acontecido. Mas Davi agiu por si. Davi escolheu ser o seu Senhor. E aí, olha o que aconteceu. Vamos continuar. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei a desgraça sobre você. Tomarei suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Você humilhou, você mentiu, você errou, você falhou? Pronto. Eu vou fazer isso. Tudo que você fez, vou fazer isso em plena luz do dia para que todos vejam e para que você seja completamente humilhado. Porque, ó, você fez, agora você vai pagar. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Você vê, uma coisa, Davi teve vários pecados, várias falhas, vários erros. Mas uma coisa que Davi não tinha era, ele não tentava se explicar para Deus. Ele não tentava, Deus, é porque você sabe, a guerra estava muito pesada, não quis ir, eu estava cansado. No dia meu pé doeu. Não, não existe esse negócio do no dia meu pé doeu. Não existe isso. Davi já foi sincero, eu pequei contra o Senhor. Acabou. Eu pequei contra o Senhor. Acabou. Eu menti, eu errei, eu falei. Ele assume a responsabilidade. E Deus gosta disso. Assuma a responsabilidade. Se você recebeu repreensão de Deus ou de homem, assuma. Assuma a repreensão. Deus gosta disso. Ah, mas não fui eu que fiz tal coisa, eu faço parte de uma equipe. Sim, você faz parte de uma equipe, mas a repreensão veio para todos. Assuma. Quando você faz isso, você mostra que você tem responsabilidade. E isso força em você a ter responsabilidade. Isso faz com que você tenha responsabilidade. Os outros são crianças. Os outros são crianças bobas. Mas você tem responsabilidade. Isso Deus quer de nós. Deus quer que nós tenhamos responsabilidade. Olha, isso aqui eu cuido. Isso aqui é uma coisa que eu cuido. Ninguém precisa me encher o saco, ninguém precisa me falar, ninguém precisa me lembrar. Porque isso aqui eu cuido. Isso aqui eu começo e termino. Isso aqui eu começo e finalizo. Isso aqui eu faço perfeitamente para a glória do Pai. Isso é ter responsabilidade. E uma das facetas da responsabilidade é essa. Pequei contra o Senhor. Ele deixa claro o pecado cometido por ele. E Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. Acabou. Por quê? Porque aquele que confessa e deixa tem a misericórdia de Deus. O Senhor perdoou o seu pecado, acabou. Para Deus, você já está limpo, Davi. Para Deus, ó, nenhuma condenação há. Só que tem uma questão. Você fez, você vai pagar. Você fez, você vai pagar. Por quê? Porque você plantou isso. Se você plantou, você vai pagar. Você vai colher. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Acabou. Vai ter pagamento. Depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Tava todo mundo aí com medo. Meu Deus, e agora? Como é que a gente fala com Davi? Porque a criança estava viva. Davi estava nessa situação. Se a gente falar, então... Se a gente falar, ele pode fazer alguma loucura. Versículo 19.
Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Agora presta atenção nisso aqui. Isso aqui é um ato que nós temos que ter também. Como assim? Nós precisamos entender que tudo é tempo. Há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de refletir, mas também há tempo de viver em paz. Há tempo de ter extremo cuidado, mas há tempo de não se preocupar tanto. Há tempo de plantar, mas também há tempo de semear. Há tempo de clamar a Deus, mas também há tempo de adorar a Deus. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Mudou a situação. Ele estava sujo, estava fedendo e estava com a roupa toda acabada. Pronto. Mudou a situação. Levantou-se do chão, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Até então Davi estava clamando, pedindo. Mas agora ele estava adorando a Deus. Mudou a situação, já foi. E voltando ao palácio, pediu que ele preparasse uma refeição e comeu. Acabou. Por quê? Porque assim é. Enquanto a criança estava viva, tinha esperança. Mas Deus não quis que a criança fosse poupada. Acabou. Glória a Deus por isso. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e come. Você vê que coisa, né? Os conselheiros falaram: meu Deus, como é que pode isso acontecer? Davi respondeu, versículo 22. Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Talvez, se ele quiser, amém. Se ele não quiser, amém. Mas, agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Acabou. Olha, aquilo que chegou na minha mão, eu pude fazer, eu fiz. Aquilo que eu podia fazer, eu fiz o melhor que eu podia. Jejuei, orei. Eu fiz o melhor que eu podia com o que eu tinha na mão na hora. O melhor que eu podia fazer, eu fiz. Mas ainda assim deu errado? Não tem problema, glória a Deus por isso. Bora seguir. Vamos fazer outros filhos. Bora fazer mais filho. Acabou, chega, já foi, passou. Deus assim quis e glória a Deus por isso. Versículo 24. Depois Davi consolou sua mulher Betseba e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. Acabou. O Senhor o amou. Isso aqui, de todas as coisas, é a coisa mais importante que tem. O Senhor o amou. Olha, Salomão era filho de Davi com Betseba. E em uma situação como essa, talvez e muito provavelmente ele era até visto entre os seus irmãos com desprezo, com desdenho. Ele talvez não tivesse uma posição como os filhos, né, o primogênito e os primogênitos, né? Mas o Senhor o amou. Só pelo fato de Deus ter amado Salomão, isso muda tudo. Por quê? Nós não precisamos de aprovação de ninguém. Nós não precisamos de aceitação de ninguém. Nós não precisamos de ser querido por ninguém. Nós só precisamos buscar e agradar a Deus. E não somos nós que buscamos agradar a Deus, mas é Ele que nos ama para que, por causa dele, nós venhamos a agradar quem Ele é. Ou seja, é Ele que vem ao nosso encontro, não somos nós que vamos ao encontro dele. Aqui Salomão era só uma criança. Aqui Salomão ainda estava no ventre de sua mãe. Mas Deus o amou. Ou seja, não foi pelo que Salomão fez. Não foi pelo que Salomão prometeu a Deus ou fez para Deus. Não foi por nada de Salomão, mas foi porque Deus quis amar Salomão.
Aí você pode até perguntar, beleza, mas por que Deus não quis amar a criança anterior que tinha acabado de morrer? Eu não sei! Eu não sei. Deus ele deixa claro, amarei aqueles que eu quiser amar e odiarei aqueles que eu não quiser. Acabou. Eu escolho, Deus ele deixa claro, eu escolho. Alguns eu amo e outros não amo. Escolho o que eu vou amar. Acabou. E assim foi. Deus não amou o filho anterior, mas Deus amou a Salomão. Da mesma forma como Jacó e Esaú. Deus deixa claro, eu amei a Jacó e eu odiei a Esaú. Quando os dois ainda estavam no ventre. Ou seja, Deus ele é soberano. E acabou. Não, olha, não existe como nós lutarmos contra a soberania de Deus. É Ele quem ama, é Ele quem escolhe, é Ele quem traz à existência aqueles que Ele quer. Algum Ele vai amar e outro Ele não vai amar. E glória a Deus por isso, porque Ele é soberano. E Ele é justo. Meu Deus, mas como é que Ele pode ser justo sendo que Ele ama um e não ama o outro? Eu não conheço outro lado do porquê Deus amou a um e não amou ao outro. Eu não conheço. Mas por tudo que Deus fez e faz, Ele deixa claro que Ele é justo e bom. Então, o julgamento, nós vamos ver o julgamento, nós vamos entender o porquê. Mas fato é, cabe a nós hoje, aquela parte, ou aquilo que a lei nos dá, é dado aos homens. Mas aquilo que é encoberto, cabe a Deus. Isso está encoberto. Por que Deus escolhe alguns e não escolhe outros? Eu não sei. Como o apóstolo Paulo diz, pode, pois, o barro falar ao oleiro, olha, oleiro, eu prefiro que você faça isso ou aquilo. Quem disse? É o oleiro que faz o que ele quer da forma que ele quer. Um barro ele usa para fins nobres e outro barro ele usa para o fogo, para a destruição. Então, assim, Deus é soberano e acabou. Deus amou Salomão. Acabou, fim de conversa, fim de papo. Vamos seguir. E enviou o profeta Natan com a mensagem a Davi. E Natan deu ao menino o nome de... E Natan deu ao menino o nome de Jebidias. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos Amonitas e conquistou a fortaleza real. Feito isso, mandou mensageiros a Davi, dizendo: lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Agora convoco o restante do exército. Cerca a cidade e conquiste-a. Senão, eu terei a fama de havê-la conquistado. E aí você vê. Olha, Davi, seguinte, eu já conquistei aqui, a cidade já é nossa. Mas, ó, por favor, mande o resto dos homens para que você venha e conquiste. Por quê? Porque senão vão dizer que fui eu que conquistei. E a honra eu quero dar ao rei. A honra é do rei. Acabou. Então Davi convocou todo o exército. Foi a Rabá e atacou a cidade e a conquistou. A seguir tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornada com pedra preciosa. E ela foi colocada na cabeça de Davi, e trouxe uma grande quantidade de bens da cidade, e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serra, picareta e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com as cidades amonitas, depois voltou com todo o exército para Jerusalém. E aí você vê, né? A mudança de Davi. Antes, Davi estava lá no palácio, passou uma semana chorando, mal, em pranto, numa situação terrível. Agora Davi, ó, voltou para a guerra, bora lutar, bora louvar o nome do Senhor e vamos continuar. 2 Samuel capítulo 13. Tamar é violentada por Aminon. Lembra que Davi ele tinha falado que esse homem deve pagar 4 vezes? Esse homem rico que fez todo esse mal com o homem pobre? Davi falou que 4 vezes ele tem que pagar, né? Vamos ver aqui o primeiro pagamento. Porque Davi falou 4 vezes, pronto, Davi vai pagar 4 vezes. Ah, mas perante Deus ele já foi perdoado. Sim, perante Deus ele já foi perdoado. Mas e aqui na terra? O salário do pecado é a morte, ele não vai morrer. Mas ele vai pagar a consequência do pecado. Ou você acha que seu pecado você não vai ter consequência? Hã? Você acha que você sair aí pecando, fazendo um monte de coisa que vai contra a lei do Senhor, você acha que isso não vai machucar você? Você acha que isso não vai machucar a sua saúde? Você acha que isso não vai machucar as pessoas que estão ao seu redor? Você acha que isso não vai machucar o próximo? Hã? Você acha que é assim? Uma pessoa que olha, eu nem vou aqui tentar
passar por pecados, mas saiba de uma coisa, todo pecado cometido vai te matar. Pode não tirar a sua vida, pode não tirar a sua ida para o céu, porque você crê em Cristo, você confia em Cristo, você professa Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas aquilo vai matar alguma coisa na sua vida. Aquilo vai ter consequência. Todo pecado vai te dar consequência. Vou só dar um exemplo. Você perde uma noite de sono. Só aquilo ali, você já perdeu aquela saúde, você já perdeu aquela noite, você já perdeu aquele sono. Enfim, não vou entrar em mais detalhes, mas todo pecado tem consequência. Todo pecado tem consequência. Bote isso na cabeça. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. E agora você vê. Aqui nós temos Aminon, Tamar e Absalão. Mas você lembra que um filho de Davi tinha morrido? Então, ele já fez, dos 4 pagamentos, um pagamento já aconteceu. Um pagamento já foi. Dos 4 ainda tem 3. Bora lá. Depois dos 3 vai ter 2, depois do 2 vai ter 1, depois do 1, pronto. Aí ele pagou os 4 pecados, né? Os 4 sangue derramados, digamos assim. Que Davi falou, esse homem deve pagar 4 vezes. Acabou. Um sangue já foi pago, que no caso foi o filho de Davi. Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeá, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Ou seja, meio-irmã dela. Aminon tinha uma... Tamar era meio-irmão de Absalão. Vá para casa e filha está doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, inclusive, só abrindo um parênteses aqui, tome muito cuidado com quem você fala a sua vida. E mais cuidado ainda de quem você recebe conselho. Porque, um conselho bom, ele dá a vida. Mas um conselho mau, dá morte. Foi o caso aí. Se nesse momento o Jonadab tivesse falado, rapaz, você tá maluco? Você tá doido? Você perdeu a consciência? Que negócio é esse? Vem cá, velho. Ela é sua meia-irmã. Oxi, esqueceu da lei do Senhor, foi? Esqueceu o que o Senhor ensina? Esqueceu o que Deus disse, foi? Hã? Que negócio é esse, rapaz? Bora seguir a vida. Hoje tem... Qualquer mulher de Israel pode ser sua. O que aconteceu com você? Que negócio é esse, rapaz? Oxente. Se ele tivesse falado isso, talvez Aminon ia... Opa, verdade. Eu estava indo para um caminho errado, estava indo para um caminho torto, estava indo para um caminho que é contrário à vontade de Deus. Me perdoa, Senhor. Em nome de Jesus, me perdoa, Pai. E bora seguir outro caminho e pronto. Mas não. Jonadab ouviu isso aí, sabe que é errado, entendeu que é errado e articulou um plano para poder fazer esse intento errado, para poder cometer esse pecado. Então tome muito cuidado para quem você abre a boca e mais cuidado ainda de quem você recebe conselho. Porque você pode receber conselho bom ou conselho mau. E esse caso foi um conselho mau e só levou à morte. Então presta atenção nisso. Vá para casa e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse, eu gostaria de minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa do seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os
e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminor deu ordens para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Você vê, Tamar era temente a Deus. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Por quê? Porque isso vai contra a lei do Senhor. Isso está errado. Isso é um crime, isso é uma violência, isso é um pecado contra Deus. Está errado. Aminon, está errado. Não é assim, tá doido? Não é assim. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. Não cometa essa loucura. Está errado. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei. Ele deixará que eu me case com você. Você vê, ela estava querendo um caminho diferente. Olha, tem uma forma de fazer isso certo. Se você quer isso, se você pensa isso, fale com o rei. Ele pode dar uma alternativa diferente, ele vai dar um caminho diferente. Mas não faça isso, isso está errado, não é assim. Isso é pecado. Mas Aminon não quis ouvi-la. E sendo mais forte que ela, violentou-a. Você vê que absurdo, você vê que pecado, você vê que violência, você vê que maldade. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela. Mais forte que a paixão que sentira. E lhe disse, olha, presta atenção nisso aqui. Mais forte que a paixão. Mais forte que a paixão que sentira. Paixão é coisa do diabo. Paixão é sentimento. Sentimento não é amor. Paixão é diferente de amor. Amor é uma escolha. Amor é uma decisão. Amor é uma vontade. Paixão é um sentimento. É um momento. É um ato. Nós precisamos aprender a colocar nossa paixão no pé. Nosso sentimento no pé. E pisar nele com muita força. Nós temos que escolher amar. Por quê? Porque amor é uma escolha. Amor é uma ponderação. Amor é uma escolha em algo. É uma escolha em fazer algo. É uma escolha em viver algo. É uma escolha em ter um compromisso. Não é uma paixão, não é um momento, não é uma situação. Não é algo aqui, pronto, acabou. Não existe isso. Olha, logo depois Aminon sentiu uma forte aversão por ela. Mais forte do que a paixão que sentira. E lhe disse, levante-se e saia. Você vê, depois de ele ter feito uma coisa tão violenta, tão terrível, tão cruel, tão mal, tão maldita, ele manda ela embora. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Você vê que absurdo. Ele, porém, não quis ouvi-la. E, chamando seu servo, disse-lhe, põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois essa era o tipo de roupa que as virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs a cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. E aí você vê, nesse tempo, um filho de Davi, o primeiro, entre Davi e Betseba, tinha morrido. E agora, só aí, mais 2 filhos de Davi também foram embora, porque Tamar, ela era a única filha de Davi. A única mulher que Davi poderia ter levado ao altar. Poderia ter dado a um príncipe, poderia ter dado a um rei, poderia ter dado a um homem nobre. Davi, a partir desse momento, ele não vai poder mais dar a filha dele como esposa de alguém. Por causa desse ato satânico. Davi não vai poder mais levar sua filha ao altar. Ou seja, só aí já perdeu 2 filhos. E o próprio Aminon também. E olha o que é que esse pecado vai causar. Mas tudo isso foi uma consequência do que Davi plantou. A culpa de tudo isso é de Davi.
Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon lhe fez algum mal? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E aí você vê, o rei Davi ficou indignado. Só que, será que realmente o rei Davi já tinha entendimento de que tudo isso aconteceu por culpa dele? Fica a pergunta. Versículo 22. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Absalão mata Aminon. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele recusou a ir, mas os abençoou. Então Absalão lhe disse: se não queres ir, permita-me, por favor, que o meu irmão Aminon vá conosco. O rei perguntou: por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando Aminon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos homens: ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho, e eu disser... Ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho, e eu disser: matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram suas mulas e fugiram. E aí você vê, aí já foi quem? Aí já foi o primeiro filho de Davi, com Betseba. Aí já foi a sua filha, Tamar. E agora foi Aminon. Só aí, 3 filhos de Davi, dos quatro que Davi falou, esse homem deve pagar 4 vezes. Pronto, Davi já pagou 3 vezes. Só está faltando agora um sangue ser derramado. Pelo pecado de Davi. Por causa do pecado dele. Só está faltando um sangue ser derramado. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos seus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou suas roupas, prostrou-se o rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: não pense o meu senhor que mataram todos seus filhos. Somente Aminon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Aminon violentou Tamar. E aí você vê, todo mundo sabia o que tinha acontecido. Irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos seus filhos estão mortos. Apenas Aminon morreu. E aí você vê. Só Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente vindo pela entrada de Oronaim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: vejo homens vindo pela estrada de Oronaí, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: são seus filhos, são os filhos do rei. Aconteceu como o teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em alta voz. Também o rei e todos seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. E aí você vê, né? Os dois, tanto Aminon quanto Absalão, pagaram com sangue. Quanto Tamar, quanto o outro filho de Davi. Todos pagaram com sangue. Olha a consequência do pecado. Um abismo chama outro abismo. Olha, peça a Deus para que você não entre no pecado, porque se você entrar no pecado, um pecado vai levar ao outro. Um pecado vai levar ao outro pecado, ao outro, e você vai ter que pagar por tudo. Tome cuidado. Peça ao Senhor para que Ele te livre do pecado. E eu peço para mim também, Deus, me livra do pecado em nome de Jesus. Versículo 38. Depois que Absalão fugiu para Gesur, e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou.
e ele se sentia consolado da morte de Aminon. Primeiramente, em nome de Jesus, agradeço a Deus, depois a você por ter chegado até aqui. Esse foi o nosso dia 70 para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Se inscreve aqui para amanhã, dia 71, você receber a notificação em nome de Jesus. Curte aqui, porque assim, o reino do Senhor ele é sobre mim, não é sobre você, até chegar na gente. Mas a partir do momento que chegou na gente, ele já não é mais sobre nós, mas é sobre o próximo. Então seja um instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Comenta qualquer coisa aqui. A, B, C, o que você quiser. Bota qualquer coisa aqui. Porque isso ajuda a entregar mais pessoas, mais vidas, mais almas. E é isso. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Jesus. Até amanhã, dia 71. Se inscreve para você receber a notificação de amanhã, dia 71. Em nome de Jesus. Curte aqui também, porque ajuda, né? A levar o reino do Senhor para mais pessoas, mais almas, mais vidas. E é isso. Deus abençoe grandemente você mais uma vez e sua família também, em nome de Jesus. Até amanhã, dia 71. Em nome de Cristo Jesus. Amém.